Olá, que a paz de Cristo esteja sobre a sua vida. Nós temos aqui uma palavra de Deus para o seu coração. Eu peço a você para ficar até o final do vídeo, curte, compartilha, porque Deus vai falar com você e Deus quer falar com outras pessoas através da sua atitude de compartilhar também. Nós vamos ler Esther, o capítulo 6, de 1 a 10, que diz assim: Naquela noite o rei não conseguiu dormir, por isso ordenou que trouxesse o livro das crônicas do seu reinado e que lessem para ele. E foi lido o registro de que Mardoqueu tinha denunciado Bigtã e Teres, dois dos oficiais do rei que guardavam a entrada do palácio e que haviam conspirado para assassinar o rei Xerxes. Que honra e reconhecimento Mardoqueu recebeu por isso? Perguntou o rei. Seus oficiais responderam: nada lhe foi feito. O rei perguntou: quem está no palácio? No pátio. Ora, Amã havia acabado de entrar no pátio externo do palácio para pedir ao rei o enforcamento de Mardoqueu na forca que ele lhe havia preparado. Os oficiais do rei responderam: é Amã que está no pátio. Façam-no entrar, ordenou o rei. Entrando Amã, o rei lhe perguntou: o que se deve fazer ao homem que o rei tem o prazer de honrar? E Amã pensou consigo: a quem o rei teria prazer de honrar, senão a mim? E aí prossegue: por isso respondeu ao rei: ao homem que o rei tem prazer de honrar, ordena que tragam um manto do próprio rei e um cavalo que o rei montou e que ele leve o brasão do rei na cabeça. Em seguida, sejam o manto e o cavalo confiados a alguns dos príncipes mais nobres do rei e ponham eles o manto sobre o homem que o rei deseja honrar e o conduzam sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando diante dele: e isto é que se faz ao homem que o rei tem o prazer de honrar. O rei ordenou então a Amã: vá depressa apanhar o manto e o cavalo e faça ao judeu Mardoqueu. E o que você sugeriu, ele está sentado junto à porta do palácio real. Não omita nada do que você recomendou. Olha, através desse texto, Deus veio mostrar como ele faz justiça. Muitas das vezes, o ser humano ele planeja coisas contra o justo, o ser humano mau, né? Planeja as coisas mais contra o justo. Mardoqueu era um homem judeu que ele vivia sentado na porta do palácio. E nesse tempo, a sua prima, Esther, sua parente, Esther, ela estava já dentro do palácio, sendo ali junto ali com o rei, já era íntima do rei ali. E ela já era rainha. Então, ali, Amã era um homem que ele conspirava contra os judeus. Esther era judia e Mardoqueu também. Ele conspirava contra o povo judeu. E nesse momento aqui do texto, Amã, ele tinha um plano terrível para acabar com a vida de Mardoqueu. Ele estava planejando enforcar Mardoqueu. Ele já tinha feito uma forca enorme, se vocês forem ver lá nos textos, nos capítulos anteriores, ele já tinha feito uma forca enorme, alta, porque ele planejava colocar Mardoqueu enforcado e pendurado bem alto para mostrar quem é que tinha o poder. Amã, ele era soberbo, ele era vaidoso, ele era ganancioso, ele queria o poder para ele. Num determinado momento aqui, quando o rei perde o sono e pede para ler o livro das crônicas, ou seja, eram as coisas que aconteciam no reinado, e ele descobre então que Mardoqueu havia livrado o rei de ser assassinado. Mas nenhuma benevolência, nenhum presente foi dado a Mardoqueu como uma forma de gratidão. E o rei decide consertar isso justo agora que a forca já estava preparada lá pelo inimigo de Mardoqueu. Olha como Deus é bom. E aí Deus chama quem? Amã. Ô Amã, o que você acha que deve ser feito, Amã? Para aquele que honra o rei. Aí Amã, muito soberba, muito convencido, achava que o negócio era para ele. Então ele pensou o quê? Vou planejar o melhor. Foi lá e falou várias coisas do cavalo, várias coisas. E aí, no final das contas, ele tá bem. Então agora vai lá você e faz isso a Mardoqueu, porque foi ele que me livrou de assassinato há tempos atrás e nada foi feito para honrar. E Amã ficou muito enfurecido, muito irritado, porque os planos dele foram por água abaixo. Sabe o que esse texto vem mostrar pra gente? Que Deus ele é tão maravilhoso, ele é tão justo, ele é tão poderoso, que não precisa você se preocupar. Se estão tentando fazer injustiça com a sua vida, é Deus que te justifica.
se estão tentando arrastar o teu tapete, te derrubar, é Deus que bota um plano bem forte embaixo dos teus pés que ninguém vai te derrubar. É Deus que coloca os anjos da guarda e dá ordem ao teu respeito para te protegerem, te guardarem e te livrarem de todo mal. E no fim das contas, o que a gente vê acontecer? Isso não é vingança, não. Desejar o mal para os nossos inimigos, não é. Mas a vingança pertence ao Senhor. E naquele caso lá, foi o próprio Deus que fez. A vingança caiu sobre Amã. Tudo aquilo que ele planejava veio sobre ele. Porque depois, inclusive, Esther, a honra ali naquele momento, veio para Mardoqueu. E mais adiante, nos capítulos subsequentes, a gente vai ver que a rainha Esther, ela diz que Amã é que planejava contra os judeus e ela vai falar para o rei. E o rei fica muito enfurecido porque Amã era da mais alta confiança do rei. E o rei fica muito irritado. E aquela forca que havia sido preparada para Mardoqueu antes, agora quem é que vai cair nela? Amã. A gente vê aqui, sabe o quê? Que vale a pena a gente ser fiel a Deus. Vale a pena a gente fazer tudo o que é certo. Porque mesmo que apareçam gigantes no nosso caminho, querendo nos parar, querendo manchar a nossa história, querendo nos caluniar e às vezes até calunia. Às vezes você pode ter sofrido ou estar sofrendo uma calúnia, sofrendo algo que disseram de você que não é verdade. Vale a pena você se colocar e se manter na posição. Mantenha-se na porta, como fez Mardoqueu. Ele não saía da porta do palácio, mesmo sabendo que tinha um lá que o perseguia e que tramava contra ele e contra os judeus. Ele não se deu por vencido. Mantenha-se na posição, porque Deus tem vitória para você. Deus tem honra, Deus tem recompensa. Os olhos dele estão voltados para aqueles que fazem o bem e aqueles que são caluniadores, aqueles que gostam de envergonhar os outros, de planejar maldade contra os outros, de tirar as pessoas da presença do Senhor e tirar as pessoas do caminho do bem, tentando fazer as pessoas desanimarem de fazer o bem. A essas pessoas, Deus tem algo reservado, que não é bom. Sabe por quê? Para com os justos, Deus tem bondade reservada, mas para com os malfeitores, ele tem castigo reservado. Então, se você tem feito o que é reto, o que é correto, como fez Mardoqueu, continue no seu caminho. Não estremeça com os Amãs da vida, não. Porque Deus coloca vai colocar pessoas ao teu lado, né, para poder fazer com que a justiça ela venha sobre a sua vida. Se os de dentro, aqueles que estão próximos de você, aqueles que são os seus amigos, aqueles que deveriam promover justiça na sua vida, não estão fazendo, não se preocupe, porque Deus é todo poderoso, Ele pode usar os de fora. Talvez pessoas que você não conheça, mas gente que está de olho em você, de olho naquilo que você faz de bom, de correto, de honesto. Sabe por quê? Porque quando a gente atrai o olhar de Deus, ele chama a atenção de outras pessoas ao redor para observarem a gente. E no momento certo usa essas pessoas para fazerem o bem para a gente. Então, continue sendo fiel ao Senhor, porque Deus tem honra, Deus tem bênção, Deus tem alegria. No final das contas, quem vai ficar envergonhado é o inimigo. E eu não estou querendo aqui incentivar guerra contra ninguém. A nossa luta é contra o inimigo das nossas almas, não é contra pessoas. Devemos orar pelos nossos inimigos, que a gente não tem, mas que eles desejam contra nós, né? Às vezes são secretários do inimigo, secretários de Satanás. Então, ore por essas pessoas, mas aguarde que Deus vai te honrar, Deus vai te justificar. Se você tem sido caluniado, como foi Mardoqueu, a ponto de quererem preparar para você uma forca e acabarem com a tua reputação de vez, não se preocupe, porque Deus está chegando e revertendo o quadro, revertendo a situação e te justificando e para derramar honra sobre a tua vida. Quando Ele derrama honra sobre a sua vida, na verdade quem é honrado é Ele, porque você não é servo do Senhor, uma serva do Senhor. Então quem é honrado é o próprio Deus a quem você serve. Ele tem prazer em justificar os seus servos, em abençoar os seus servos, em dar vitória para os seus servos e em justificar e mostrar o errado e o certo. Continue você sendo uma bênção. Não tema a mão da vida. Deus tem vitória para você. Deus tem um tempo de regozijo, um tempo de justiça. Guarda essa palavra aí no seu coração. Eu quero orar por você.
Deus Todo-Poderoso, honrado e glorificado seja o teu nome. Pai, eu oro por essa pessoa, eu não sei do que ela precisa, mas se ela precisa de justiça na vida dela, Senhor, faz justiça hoje como o Senhor fez na vida de Mardoqueu. Dá alegria, devolve a alegria da vida dela, dá paz, Senhor. Senhor, se ela ainda não recebeu Jesus, salvação em Cristo Jesus. Abençoa a vida dela, visita ela, o lar dela nesse momento, supra as necessidades dela. É em nome de Jesus que eu oro. Amém. Deus abençoe e guarda essa palavra no seu coração. Um grande abraço.